Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui dando início a mais uma escola bíblica dominical. Sempre uma alegria podermos estar juntos, nos comunicando pelo menos de uma forma mais exata, porque juntos só dentro do possível. Mas nós nos alegramos por estarmos aqui tendo mais esse momento de estudo bíblico aqui da nossa EBD. Vamos fazer leitura no Salmo de número 119. Salmo 119. Vamos ler a partir do verso 97. 119, verso 97 em diante. Diz o seguinte: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. O salmista aqui declara o seu amor à palavra de Deus. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Nós vamos, irmãos, orar, pedindo que de fato o Senhor coloque no nosso coração esse amor pela sua palavra, pelo seu ensino. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, agradecidos por todo o cuidado com a nossa vida, por mais uma semana que estamos iniciando sob a tua proteção. Estamos vivendo dias difíceis, Pai. Não mais apenas expostos às violências, mas também e às enfermidades, mas também a este vírus que tem afetado a tantos. Guarda-nos contigo, dá-nos um desejo intenso de te conhecer mais, de ler a tua palavra, de saber o que ela tem para a nossa vida, de saber como aplicar a cada dia o teu ensino aos nossos passos, às nossas escolhas e decisões. Ministra o coração de cada um de nós, não somente nós, mas também os demais irmãos de outras igrejas evangélicas, também a nossa congregação Oceã. Abençoa o teu povo que lá também estuda a tua palavra nesta manhã. Ministra através dos cânticos, através dos professores, da nossa EBD aqui, da EBD infantil, cuida de todas as coisas. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos, irmãos, continuar adorando a Deus, tendo agora alguns cânticos espirituais. Está firmada no meu Salvador, meu castelo.
Para nossa alegria, tivemos irmãos que aniversariaram esta semana. Nós nos alegramos com a vida deles, por aquilo que o Senhor tem feito, por esse ano que lhes foi acrescentado. Nós vamos agora conhecê-los e depois nós iremos orar por eles.
Vamos então orar? Senhor nosso Deus, agradecemos a vida de cada irmão que completou mais um ano de vida, pelos casais que porventura também completam mais um ano de união. Muito obrigado por todos, Pai. Que a Tua graça se faça presente, que a alegria nos corações, acima de tudo por Te conhecer, faça toda a diferença na vida de cada um que aniversariou esta semana. Nos alegramos, agradecidos por tudo e oramos nesse sentido no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Muito bem, irmãos, nós temos alguns avisos a serem passados para a igreja. Como a igreja está ciente, estamos em processo de eleição para presbíteros. Na próxima semana, no dia 13, nós estaremos procedendo à eleição. Conforme a nossa Constituição, após a primeira chamada para a igreja para votar, uma vez não tendo quórum, passamos para a segunda chamada. Nesses tempos de pandemia, nós temos feito da seguinte forma, e procederemos, na verdade, assim. Faremos a primeira chamada, certamente não estará a igreja aqui reunida por conta de evitar um ajuntamento. Procederemos à segunda chamada, então a partir da segunda chamada, todos os irmãos devem se dispor por uma questão de dever, a vir até a igreja e manifestar o seu voto. Faremos isso no próximo domingo, dia 13, estaremos aqui recebendo os votos dos irmãos para votarem a partir das 9 horas da manhã. Esse será o horário da nossa segunda chamada, às 9 horas da manhã. Das 9 horas até as 17 horas, os irmãos poderão vir aqui e expressar o seu voto. Teremos aqui diáconos, uma pessoa a mais aqui recebendo os irmãos, procedendo assim à eleição. Vamos esclarecer como serão estas cédulas. As cédulas conterão os 3 nomes dos irmãos candidatos. O nome do presbítero Cláudio, o nome do nosso irmão Douglas e o nome do nosso irmão Eduardo Vassão. A cédula conterão os 3 nomes. No entanto, os irmãos só podem votar até 2 nomes. Se alguém porventura assinalar os 3, esse voto estará anulado. Então, os irmãos podem votar em até 3 nomes para o presbiterato. O que mais que é importante saber? Então, das 9 às 17 horas, outra coisa importante, os irmãos vindo assinem um livro, vai ter alguém orientando para assinar o livro de presença, para que se confirme depois o número de presentes e o número de votos. Os votos serão contados numa live, isso é importante, a partir das 17 horas, encerrando a eleição às 17 horas, mais alguns minutos estaremos aqui numa live, abrindo, portanto, essa urna, esse recipiente dos votos, abrindo, e então será contado ao vivo nessa live, serão contados os votos e nós saberemos o resultado da nossa eleição. Então, isso para que não junte ao culto, a partir das 17 horas, cremos que num tempo breve estaremos contando e depois teremos o nosso culto normal a partir das 18h30. Mas nós, imediatamente após o horário de eleição, às 17 horas, já começaremos a passar para a igreja, numa live, o resultado da votação, ok? Qualquer outro aviso, qualquer outro esclarecimento, estaremos passando para os irmãos durante a semana. Vamos procurar colocar esses avisos aqui num PowerPoint, passar para os irmãos, mas é assim que será procedida a nossa votação no dia 13. Continuem orando
para que o Senhor esteja à frente. Cremos que o Senhor já tem escolhido os candidatos, aqueles que exercerão o presbiterato, mas é o nosso papel estarmos orando pela vida desses irmãos e rogando a Deus que se faça a sua vontade. Que Deus nos ajude e nos abençoe nesse momento. Outra coisa também, irmãos, nesse domingo, hoje, na verdade, nós teremos conosco no culto à noite o reverendo Emerson. Ele é pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana em Resende, é irmão da nossa irmã Josenice. Ele é pastor, ele é capelão no Exército, e então ele estará conosco esta noite, estará aqui visitando a Josenice, e estará também junto com a gente aqui, ministrando a palavra de Deus. Oremos também pelo nosso irmão Emerson, pastor Emerson. Vamos ter agora o nosso CBD, mais um momento importante de estudo da palavra de Deus. Que o Senhor fale ao coração de cada um. Deus os abençoe e abençoe o professor da classe também. É o que nós esperamos no Senhor. Fiquem com Deus. Nós vamos iniciar a nossa aula de escola dominical nesta manhã e vamos orar. Querido e amado Deus, nós queremos te louvar por esta manhã gostosa que o Senhor nos concede. Que o Senhor, ó Deus, venha abrir nossas mentes, nossos corações, dar-nos entendimento sobre a Tua palavra, o que o Senhor queres para as nossas vidas, Senhor. Usa-nos como vaso de bênçãos nas Tuas mãos. É o que eu te peço em nome e pelo amor de Cristo Jesus. Amém. Então, hoje nós estamos no capítulo 10 do livro Coronavírus e Cristo. A penúltima aula. Aí vemos como o tempo passou, né? Estamos na 10ª aula. Então, nós vamos ler Mateus 5, de 1 a 16, o Sermão do Monte. As bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então nós vemos aqui, nós estamos na 5ª resposta da pergunta que John Piper fez. O que Deus está fazendo através do coronavírus? Então a resposta: o coronavírus é a convocação de Deus ao seu povo para superar
a autocomiseração e o medo, e com alegria corajosa fazer as boas obras do amor que glorificam a Deus. Então o título do nosso capítulo é Criando Boas Obras em Meio ao Perigo. Então, nós vemos que Jesus nos ensinou aqui, através desse texto, que nós devemos brilhar diante dos outros, não é? Que está no versículo 16, para que o Pai seja glorificado através de nós nos céus, né? Então, nós temos que refletir a luz de Cristo. Nós temos que, onde formos, testemunharmos da graça e do amor de Cristo, fazendo com que sejamos resplandecente e resplandeça em nós a luz de Cristo. Então esse brilho tem que brilhar na escuridão, porque se nós brilharmos aqui na igreja é muito fácil, nem vai fazer diferença, porque suponhamos que todos aqui brilham, então não faz diferença. Eu brilhar lá no sol não faz diferença, eu tenho que brilhar na escuridão. Portanto, eu tenho que ser luz no mundo, né? Lá no mundo perdido, lá é que eu tenho que fazer a diferença. Então nós temos que estarmos sempre em alertas, porque nós vamos ser insultados, nós vamos ser perseguidos, muitas pessoas dirão mentiras sobre nós, não é? Como o nosso texto, o texto aqui nos diz que, no versículo 11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Nós temos que regozijar se isso acontecer, porque nós estamos fazendo a diferença. Muitas vezes eu estou orando pela igreja perseguida, mas também eu louvo a Deus pela igreja perseguida, porque eles estão fazendo a diferença, porque senão não seriam perseguidos. Então nós temos que louvar a Deus pela perseguição do povo dele, porque já era previsto por Jesus aqui no Sermão do Monte. Então nós temos que também ser sal da terra. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Sal, para que serve o sal? É só para temperar a comida? Nada mais? Subir a nossa pressão arterial? Não, o sal dá sabor. E quando nós conversarmos com alguma pessoa, a pessoa tem que sentir diferença nas nossas palavras, ela tem que conhecer e saber que nós somos diferentes, porque nós representamos a pessoa de Jesus aqui na terra. Nós somos co-herdeiro de Cristo, do reino de Deus. Nós temos que fazermos semelhantes a Cristo, na sua bondade, na sua mansidão, no temperamento, porque Jesus era uma pessoa que todos gostavam de estar próximo a ele, tanto é que as multidões estavam sempre ao seu redor. Então nós temos, por obrigação como cristão, sermos sal e luz do mundo. Por quê? Nós temos que fazer a diferença, porque aqui o texto nos diz que se o sal deixar de ser sal, se o sal não tiver mais como sabor, ele só vai servir para ser pisado pelos homens, para nada mais serve. Porque nós sabemos que o sal é muito importante na alimentação. Nós sabemos que para os animais é importante o sal. Que o sal serve para tempero, para conservar. Assim sejamos nós aquele tempero, aquele que venhamos a ser conservados no ouvido do outro que nos ouve, que nós somos diferentes, que nós somos pessoas que tenhamos
um comportamento condizentes com a palavra de Deus, com o que Jesus nos ensinou. Então vamos, irmãos, ser sal e luz para a glória de Deus. Tudo que fizermos, nós tenhamos que fazer para a glória de Deus. Por quê? Porque aqui no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, nós temos que ser humildes de espírito, nós temos que chorar com os que choram, nós temos que ser manso. Manso não é ser bobo, é ser ponderado, é ser aquela pessoa tardia para irar. Então nós temos que ser tudo isso que Jesus nos ensinou. Nós temos que ter sede e fome de justiça. Nós temos que ser misericordiosos. Nesses dias de pandemia, nós temos que exercer a nossa misericórdia. Nós temos que ser aqueles que olha para o outro com misericórdia e que nós possamos ajudá-los nesses dias frios, possamos ajudar com agasalho, com alimento, aquecendo a cada um que necessitam do aquecimento. Então nós vamos ver que mesmo assim, nós sendo pacificadores, mesmo assim nós seremos perseguidos, porque a palavra de Deus é tão forte que muitas pessoas, só de ouvirem falar de Jesus, já têm desejo de perseguição, porque o nome de Jesus tem poder, e muitos receiam perder o poder. Então nós vemos que nós temos que enfrentar este mundo perverso, mas nós temos que ser corajosos em meio ao perigo, exercermos as boas obras. Aí nós vemos lá em Lucas 14, 13 e 14. Vamos ler Lucas 14, 13 e 14. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Aqui, Jesus está falando sobre a vaidade. Muitas pessoas querem chegar e serem os primeiros nas filas, mas não é o primeiro lugar para serem porque querem ouvir bem a palavra. É porque eu sou o melhor, eu quero estar em melhor posição. Aí ele nos dá esta lição, que nós, se formos dar alguma coisa, que nós venhamos a dar para os pobres, para os necessitados, aquele com quem nós não vamos esperar recompensa, porque se nós esperarmos recompensa do outro, não há valor nenhum nesta boa obra. Então nós temos que fazer a nossa parte sem esperar recompensa. A nossa recompensa é no porvir, é com a vida eterna, porque a nossa esperança está além da morte. Então nós não temos que esperar nada que venha hoje, que tenhamos recompensa nesta vida. A nossa recompensa maior é na vida eterna. Então nós vemos, aqui nós vamos ver como Pedro foi o discípulo que mais assimilou os ensinamentos de Jesus sobre as boas obras. Então vamos ver em Pedro, 1 Pedro 2,12. Primeira Pedro 2,12.
Ele disse: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, mesmo sendo injustiçados pelo mundo, eles vão reconhecer as boas obras que o povo de Deus faz, mesmo em meio às injustiças do mundo, a perseguições. Então, John Piper diz que Pedro também faz o mesmo ponto sobre as boas obras diante do perigo. Ele diz: os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Isso está em 1 Pedro 4,19. Só virando a página. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então nada, nenhuma pandemia vem nos fazer com que deixemos de praticar boas obras. Boas obras no sentido de que nós não estamos fazendo para nós, mas tudo que fizermos seja para o Senhor Jesus. Tudo que fizermos não seja para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Então nós vamos ver que Cristo morreu para criar boas obras em meio ao perigo. Pedro associa esse novo tipo de vida à morte de Jesus por nossos pecados. Então 1 Pedro 2,24 diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Então nós vemos que Jesus morreu, mas não é porque ele tinha pecado, mas porque ele levou sobre si o meu e o seu pecado. Por isso que ele foi condenado ao madeiro, que era a pior morte, morte de cruz. Mas ele levou sobre si o meu pecado e o seu, para que vivêssemos em justiça. E também nós, por causa de Cristo, os cristãos matam o pecado e se dedicam às boas obras. Nós não queremos saber, nós queremos praticar as boas obras. Nós precisamos praticar as boas obras. Não que as boas obras vá nos livrar do pecado. Não, é pela fé. É pela fé que nós praticamos boas obras. Não é como domingo retrasado, o pastor Cláudio pregou sobre a fé e as boas obras. Nós praticamos boas obras, é uma consequência da nossa fé. Não como outros praticam boa fé, praticam boas ações para terem fé. Não. A fé em Jesus é que nos impulsiona a praticarmos as boas obras, sermos caridosos, sermos mansos de coração, termos compaixão uns para com os outros. Paulo faz a mesma conexão entre a morte de Jesus e o zelo dos cristãos pelas boas obras. Deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado às boas obras. Está em Tito 2,14. Então nós vemos que Jesus praticou tudo isso para que pudéssemos praticar boas obras, por amor a Jesus. É que nós fazemos todas estas coisas, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu,
zeloso de boas obras. Jesus fala que nós somos povo dele. E se somos povo dele, nós temos que viver como ele nos ensinou a praticar as boas obras, porque Jesus fez tudo de bom nessa terra. Jesus, na qualidade de homem aqui na terra, ele fez cura, ele multiplicou pães, os alimentos que o povo carecia, curou enfermos de várias enfermidades, fez tudo o que era impossível ao homem comum. Ele fez por ser homem, Deus. E tudo que Jesus fez por nós, ele fez por amor. E tanto nos amou que ele foi morto na cruz pelo meu e pelo seu pecado, porque ele por ele não merecia essa morte horrível, a morte na cruz. Mas ele fez para que dessa forma nós praticássemos boas obras, porque a morte dele na cruz não foi boa, foi excelente, para lá de excelente, em nosso favor, na cruz do Calvário, levando sobre si os nossos pecados. Paulo também deixa claro que essas boas obras são destinadas a cristãos e a não cristãos. Então nós vamos ver em Gálatas 6, de 6 a 10. Vamos ver. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as causas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então aqui nós vemos que Jesus, ele nos fala aqui, através de Paulo, que o que nós plantarmos é o que nós vamos colher. E essa mensagem aqui não é só para nós cristãos, mas é para todo mundo. O que você plantar é o que você vai colher. Isso nós vemos no mundo secular. Tantas pessoas maldosas, que se não se arrependerem, vão ser fracassadas à maldade. Então nós vemos que se nós plantarmos coisas boas, nós vamos colher para a vida eterna. Mas também se plantar coisas ruins, vai colher nesta vida coisas ruins. E também morte eterna, se não arrependerem. Então o texto nos diz que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. E que se nós tivermos oportunidade, nós devemos fazer o bem sempre, sempre. Nós temos que procurar fazer o bem sempre. Então aqui o apóstolo Paulo diz que nós temos que cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros. Nós temos que procurar o bem uns dos outros. Por quê? É o que nós plantamos, é o que nós vamos colher. E isso está em 1 Tessalonicenses 5,15. Então nós temos sempre, nós como cristãos, não podemos fazer o mal. Nós temos sempre que semear boas novas, e boas novas de salvação. Então nós vamos ver que Cristo é magnificado através da bondade arriscada.
Porque quantas vezes nós nos arriscamos e somos às vezes ridicularizados pelos outros. Em meio a esta pandemia, nós vamos ver aqui o objetivo final que John Piper diz. O objetivo final de Deus para o seu povo é que glorifiquemos sua grandeza e magnifiquemos o valor do seu Filho Jesus Cristo. Então, em 1 Coríntios 10, 31, nos diz: se comermos ou bebermos, ou fizermos qualquer coisa, que façamos tudo para a glória de Deus. Então a nossa vida tem que ser uma integralidade para o serviço do Senhor. Da hora que nós acordamos, a hora que deitarmos à noite, a nossa vida tem que ser uma vida de glorificação a Deus. Tudo que fizermos tem que ser para a glória de Deus. Aqui o apóstolo Paulo diz: se nós comermos, se nós bebermos, seja para a glória de Deus. Se eu comer além do que eu posso, eu estou glorificando a Deus? Se eu praticar a glutonaria, eu estou glorificando a Deus? Não, eu estou prejudicando a mim, o meu estômago. Se eu beber demais, qualquer coisa que for em excesso, eu estou prejudicando o corpo, o meu corpo, que é templo do Espírito Santo. Então, eu não estou glorificando a Deus através do meu corpo, através da minha vida. Eu tenho que, tudo que eu fizer tem que ser para honrar e glorificar a Deus. Minha ardente expectativa e esperança é que Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Está em Filipenses 1:20. Então, em tudo, até o dia da nossa morte, nós tenhamos que estar sempre regozijando no Senhor, através do nosso corpo, celebrando ao Senhor através da nossa vida, do nosso agir, do nosso ser. Minha ardente expectativa e esperança é que Cristo será engrandecido através da minha vida. Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Deus glorificado em tudo. Cristo magnificado em vida e morte. Esse é o grande objetivo dado por Deus para a vida humana. Então não é a mim, não é a nossa igreja. Todo ser humano deveria glorificar a Deus. Todos os dias nós temos como ser humano agradecermos a Deus pelo dia, pela bênção daquele presente, que o dia cada dia é um presente de Deus para as nossas vidas, e nós temos que glorificá-lo. Portanto, um dos propósitos de Deus no coronavírus é que seu povo mate a autopiedade e o medo que se dediquem às boas obras na presença do perigo. Os cristãos se inclinam para a necessidade, não para o conforto, em direção ao amor, não à segurança. É assim que o nosso Salvador foi para isso que ele morreu. Então nós vemos hoje que nós temos exemplos aqui da Sueli com a Portelinha. Ela não tem tido receio de ir à Portelinha, mesmo em meio ao perigo. Nós temos visto a nossa igreja motivada a levantar roupas, agasalhos para doar. Nós temos enfrentado esta dificuldade, este medo, mas esse é o propósito que Deus tem usado para cada um de nós através do coronavírus, nos dado um despertamento espiritual. Hoje, há muitas pessoas, há muitos grupos de oração que têm despertado
através do Zoom, através do Meet Google, através de várias plataformas, pessoas têm sido levantadas para estar orando, intercedendo pelo povo de Deus, intercedendo pela nossa nação, porque todos carecem da misericórdia de Deus. Nós temos intercedido pelos enfermos, não é só pelos enfermos os enfermos da nossa fé. Não, nós temos intercedido de um modo geral, para que o Senhor haja através desta pandemia nos corações. Nós temos visto testemunhos de pessoas que foram infectadas e no hospital, nos seus leitos, falaram de Jesus a outras pessoas. Houve reconciliação com o Senhor. Pessoas que decidiram a estar depois do corona procurando as igrejas. Irmãos, que o nosso coração possa estar aquecido do amor de Cristo a cada dia. A nossa próxima revista, que nós iniciaremos dentro de 2 domingos, será os desengrejados, sobre os desengrejados. Esperamos em Deus, pela misericórdia de Deus, que através desta pandemia, esse distanciamento, não só do corpo de Cristo, mas da família, do convívio, esse isolamento social, tenha feito com que muitos que estão distanciados do Senhor, venham a refletir e falar: não, eu preciso de Jesus, eu preciso retornar ao primeiro amor, eu preciso voltar ao convívio dos santos, porque é lá que o Senhor quer que eu esteja. Que possamos ver muitas pessoas que estão distanciadas do Senhor e que venham a voltar ao convívio, a ter prazer, a ter desejo de servir ao Senhor. Aqui John Piper nos traz um exemplo da igreja primitiva, um histórico. Ele comenta sobre o livro de Rodney Stark. O livro é sobre o triunfo do cristianismo. Ele salienta que nos primeiros séculos da igreja cristã, ele frisa: princípio verdadeiramente revolucionário era que o amor e a caridade cristã deveriam se estender além dos limites da família, até da fé, para todos os necessitados. Então, a nossa caridade, o desejo de servir, não pode ficar fechado, restrito à minha família ou à família da fé. Tem que ser extramuros, extra-igreja, para que o mundo veja que Cristo reina em nós, que nós somos pessoas diferentes. Porque se eu fizer na minha casa, na minha família, na minha igreja, não é nenhum, não que nós venhamos a fazer para a glória nossa, mas para que o nome do Senhor seja engrandecido, seja exaltado, torne-se conhecido por aqueles que não conhecem. Então, 2 grandes pragas surgiram no Império Romano. Em 165 e 251 depois de Cristo. Fora da igreja cristã, não havia fundamento cultural ou religioso para misericórdia e sacrifício. Então nós vemos que a igreja cristã já havia esse senso de boas obras cultivada lá na época de Jesus. Aí nós vemos no início da igreja cristã, da igreja primitiva, quando eles vendiam tudo para assistir aos irmãos necessitados. Então aqui nós vemos que em 165 e 251, durante essas pragas que atingiram o Império Romano, o mundo lá fora não conhecia o que era fazer boas obras, só o meio cristão.
Aí ele diz no livro: não havia uma crença de que os deuses se importavam com assuntos humanos, e a misericórdia era vista como um defeito de caráter e uma pena, que não como uma emoção patológica, porque a misericórdia envolve fornecer ajuda ou alívio imerecidos. É contrário à justiça. Então nós vemos que eles não tinham esse senso de ajudar o outro. O mundo não tinha. Se bem que hoje há muitas pessoas que só olham para si próprios. Não abrem mão de ajudar o outro. Não tem visão de que o outro necessita de alguma coisa. Mas nesse tempo aqui, era muito agudo esta influência do povo sobre a sociedade. Mas os cristãos fizeram diferença. Os cristãos ofereciam ajuda e alívio aos necessitados. Portanto, enquanto 1/3 do império estava morrendo doente, os médicos fugiam para outras terras rurais. Aqueles com sintomas eram expulsos de casa. Os sacerdotes abandonavam os templos. Mas Stark observa: os cristãos alegaram ter resposta e, acima de tudo, tomaram ações apropriadas. Que lindo! Como é bom ser cristão. Os outros sacerdotes fugiram todos. Os que podiam, tinham casas no campo, foram embora e deixaram os doentes morrendo. Aqueles que não tinham por onde fugir, doente na sua casa, lançava fora da sua casa. Mas os cristãos não tiveram receio, eles ajudaram, eles estavam ali para estender as suas mãos. Eu sempre me lembro, certa vez o reverendo Leonardo, na nossa igreja ainda, se não me engano, lá em São Paulo, ele falou, durante a guerra no Líbano, ele disse que eles estavam, ele e a Célia, atendendo os enfermos, os acidentados de guerra, nos hospitais, quando todos os libaneses tinham ido embora. Os que estavam bons tinham sumido, mal tinham os médicos. Então eles estavam lá fazendo curativo, estavam lá assistindo eles. Aí alguém perguntou para ele: o que leva vocês a estarem aqui, sendo vocês estrangeiros, a nos socorrer, a estar nos ajudando, curando as nossas feridas? Aí ele aproveitou. É o que nós devemos aproveitar, as oportunidades. O reverendo Leonardo aproveitou a oportunidade de apresentar o amor de Cristo àquelas pessoas. E quantas vezes eu e você perdemos essas oportunidades de falar do amor e da graça de Deus? Às vezes tem tantas pessoas com carência tão menor do que essas do Líbano, mas que para elas, quando nós estamos num problema, o nosso problema é o maior do mundo. E nós não aproveitamos oportunidades. Que nós venhamos a refletir e aproveitar oportunidades. Nós temos que agir aproveitando essas ações, essas oportunidades que o Senhor nos concede através do mundo, das dificuldades que o mundo apresenta. E que nós vamos poder levar palavras de consolo, refrigério para a alma. É isso que o mundo hoje precisa. Nem todo mundo precisa de agasalho, nem todo mundo precisa de dinheiro, nem todo mundo precisa de cesta básica, mas precisam de um ombro amigo, de uma palavra que acalma os seus corações, porque a palavra de Deus nos diz que a palavra branda afasta o furor. Quantas pessoas às vezes respondem até bruta,
Porque se nós formos falar do amor de Deus, mas aí nós temos que aproveitar e falar com mansidão para que sejam ouvidos. Então a resposta incluída ao padrão dos pecados por meio de Cristo e a esperança da vida eterna além da morte. Essa foi uma mensagem preciosa da época de desamparo médico e completa desesperança. Nossa, quando os médicos fogem nesse tempo de crise aqui, nestes anos, a nossa esperança às vezes é no médico X e ele some, porque ele está com medo de ser infectado. Ele não pensa que ele é uma fonte de cura, de ajuda. Não. Então nós temos a nossa esperança em Cristo, é a vida eterna. Quantas ações, um segundo número de cristãos cuidavam dos doentes moribundos no final da segunda praga. Aí aqui o livro de Rodney diz que um bispo, Dionísio de Alexandria, escreveu uma carta enaltecendo os membros de sua igreja. Aí ele diz na carta: a maioria de nossos irmãos mostrou amor e lealdade ilimitada, nunca poupando a si mesmo e pensando apenas no outro. Intrépidos diante do perigo, cuidaram dos enfermos, atendendo a todas as suas necessidades e ministrando a eles em Cristo, e com eles partiram desta vida serenamente felizes. Aqui nos diz nesse texto que os irmãos é que foram solidários, e muitos deles dá a entender aqui que foram infectados com aquela peste, mas partiram com eles felizes porque tinha anunciado Cristo em meio àquela peste. Eles morreram? Morreram. Assim como agora no coronavírus. Muitas pessoas que têm Jesus, que falou de Jesus, que anunciou o amor de Jesus, partiram para a glória através do coronavírus. Não que eles tenham pecados, mas foi para a glória de Deus. Eles partiram para uma vida eterna felizes. Por quê? Porque eles anunciaram, eles cumpriram o que Jesus nos disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É o que nós devemos fazer. Nós temos que anunciar o evangelho a toda criatura. A Bíblia nos fala que há tempo e fora de tempo nós temos que anunciar o amor de Deus. Porque nós não sabemos quanto tempo nós vamos estar aqui. Hoje nós estamos aqui, nós não sabemos o nosso amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. Então nós vemos aqui, pondo em silêncio a ignorância dos imperadores. Aqui John Piper diz: com o tempo, esse cuidado contracultural, sustentado por Cristo, pelos doentes e pelos pobres, teve o efeito de afastar muitas pessoas do paganismo. 2 séculos depois, quando o imperador romano Juliano, em 332 e 363 depois de Cristo, quis dar nova vida à antiga religião romana e viu o cristianismo como ameaça crescente. Escreveu frustrado ao sumo sacerdote romano da Galácia. Mas aqui, eu quero me ater aqui, o importante: quantas pessoas através dessa pandemia, neste tempo, deixou o paganismo? Por quê? Porque foram assistidos pelo povo de Deus. Tiveram a colaboração só do povo de Deus. Só o povo de Deus teve palavras de vida eterna para eles. E muitas famílias deixaram o paganismo e voltaram-se para Cristo. Aí
vamos ler o que o Juliano disse. O ateísmo, segundo Juliano, o ateísmo que era a fé cristã, para ele era ateísmo, avançou especialmente através do serviço amoroso prestado a estranho e dos seus cuidados com enterro dos mortos. É um escândalo que não haja um único judeu que seja mendigo e que os galileus ateus, isto é, cristãos, cuidem não apenas dos seus próprios pobres, mas também dos nossos, enquanto aqueles que não pertencem procuram em vão a ajuda que nós deveríamos lhes prestar. Então aqui Juliano reconhece, ele reconhece que os cristãos prestaram ajuda para todos, indistintamente, e era um serviço, aqui ele diz, um serviço amoroso, prestado a estranho, e também interessante, eles cuidavam do enterro dos mortos. Não sabemos como eram os enterros naquela época, se eram em valas comum, mas aqui ele diz que os cristãos cuidaram do enterro dos mortos, deram dignidade ao morto, porque hoje nós estamos vendo a tristeza, quantas pessoas estão com seus corações tristes, porque não puderam velar os seus mortos, nesses 5 meses que temos de pandemia. Quantas pessoas não puderam fazer a sua última homenagem aos seus queridos? Não puderam celebrar um culto de gratidão pela vida do seu querido? Mesmo os nossos irmãos cristãos não tiveram dignidades da morte, não tiveram dignidade, um enterro digno. E aqui nesse tempo, nós vemos aqui com esse imperador Juliano, que os cristãos mostraram que no enterro tinha que ser um enterro digno. O enterro, porque é nesta hora que nós aproveitamos também, nós como cristãos, de falarmos da graça e do amor de Deus, que a nossa vida aqui é passageira. Nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Então aqui, esse imperador queria voltar à antiga religião romana, mas pela graça de Deus, o evangelho, o amor, a misericórdia de Deus havia inundado aqueles templos. Então nós vemos aqui também o alívio do sofrimento enviado por Deus. John Piper diz, não há contradição entre ver o coronavírus como um ato de Deus e convocar os cristãos a correrem riscos para aliviar o sofrimento causado. Desde que, na queda, Deus submeteu o mundo ao pecado e à miséria. Ele ordenou que seu povo buscasse resgatar os que perecem, mesmo que tenha sido Ele quem determinou o tal juízo. O próprio Deus veio ao mundo em Jesus Cristo para resgatar as pessoas do seu próprio julgamento, porque Deus é justo. Ele é isso que a cruz de Cristo significa. Então nós vemos lá em Romanos 5, Romanos 5:9. Romanos 5:9. Logo, muitos, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, não sabemos se este coronavírus representa a ira de Deus ou não. Mas sabemos que Deus está nesse tempo nos guardando, nos protegendo, nos convocando a sermos melhores
e para que nós possamos aliviar o sofrimento do outro, que nós possamos estar presente, porque isto foi para que Jesus veio. Ele veio para nos dar esperança, esperança de vida eterna, através do sacrifício de Jesus. Portanto, as boas obras do povo de Deus incluirão orações pela cura dos enfermos e para que tenha sua mão e reverta a pandemia, providenciando a cura. Então, é o que nós temos orado. Nós temos orado para que Deus abrevie esse tempo de cura. Sabemos também que o tempo de Deus não é o nosso. Sabemos que o tempo dele é perfeito. E que no tempo dele vai se aliviar todas as coisas. Também nós vemos aqui que Abraham Lincoln, como nós estamos fazendo hoje, orando para que passe essa epidemia, Abraham Lincoln orou para que houvesse o fim da guerra civil e trabalhou para que ela terminasse e ele mesmo que entendesse como um juízo de Deus. Então a oração dele é muito interessante. Vou ler a oração de Lincoln. Sinceramente esperamos, fervorosamente oramos, que o poderoso flagelo desta guerra passe rapidamente. Contudo, se Deus quiser que continue assim, até que todas as riquezas acumuladas pelos 250 anos de trabalho escravo não remunerado afundem, e até que cada gota de sangue arrancado pelo açoite seja pago por outra arrancada pela espada. Como foi dito 3.000 anos atrás, ainda assim deve ser dito: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então nós sabemos que tudo o que acontece é justiça de Deus. Que a riqueza aqui, como Lincoln orou, as riquezas acumuladas com trabalho escravo, aquele trabalho sofrido daqueles nossos irmãos escravos, africanos que foram tirados da sua terra à força, que Deus pudesse acabar tudo, se fosse assim necessário, mas que o tempo de Deus fosse cumprido, porque o tempo de Deus é verdadeiramente justo. Deus tem sua obra a fazer. Esta é a nossa conclusão. Muito disso em secreto. Nós temos as nossas. Se o confiarmos nele e obedecermos a sua palavra, ele fará com que a sua soberania e o nosso serviço cumpram seus sábios e bons propósitos. A soberania de Deus deve prevalecer em nossas vidas, porque compete a Deus o amanhã, todas as coisas. Então vamos confiar que o tempo de Deus, no tempo de Deus, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar, mas vamos aproveitar as oportunidades que Deus tem nos concedido de fazermos a sua obra. Amém? Vamos orar? Querido e soberano Deus, muito obrigada ao Senhor por mais esta aula de escola dominical. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos dado sabedoria para entendermos os teus propósitos e que nós, ó Deus, possamos aproveitar todas as oportunidades que nos vier à mão, para que possamos fazer tudo para a tua honra e para a tua glória. É o que nós te rogamos, em nome e pelo amor de Cristo Jesus. Amém.